Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesta manhã nós vamos meditar sobre o capítulo 1 do Evangelho de João, especificamente o versículo 1, 2, 3, 4, 10 e 14. E dando início a essa leitura, nós vamos ler assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 10 diz que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No versículo 14 nós temos, finalizando a leitura do texto, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há duas questões que nós precisamos compreender nesse primeiro capítulo, nesses versículos que acabamos de ler. A ideia da existência do Logos. O Evangelho de João foi escrito para pessoas de cultura grega ou que haviam sido helenizadas, ou seja, mesmo não sendo gregas, elas haviam sido helenizadas, ou seja, haviam absorvido a cultura grega no seu cotidiano. E havia um entendimento de que a criação de tudo que existe no universo teria sido efetuada pelo Logos. E essa palavra João se utiliza para aproximar, para introduzir o conceito de quem era Jesus na ideia, no imaginário da cultura grega. E ao dizer que o Logos estava com Deus, de que o Logos era Deus, e de que o Logo veio habitar e se fez carne e veio habitar entre nós, João está trazendo para aqueles destinatários deste evangelho a ideia de que Jesus, desde o princípio, desde a criação do universo, ele não apenas era Deus, mas que ele também estava com Deus. E isso é muito importante porque os destinatários desse evangelho provavelmente também eram pessoas de cultura judaica e que haviam sido helenizadas, ou seja, estavam participando do cotidiano e da cultura grega, em especial na cidade de Éfeso, que é a cidade onde se acredita que esse evangelho foi escrito. Portanto, os destinatários desse evangelho, ao contrário dos demais evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é um evangelho com destinação específica para um povo que tinha uma cultura helenizada. E com essa ideia de Logos, João introduz para aqueles que vão ler e que estarão sendo evangelizados, que estarão tendo contato com o Evangelho do Senhor Jesus, de que primeiro, de que Jesus é Deus, que por segundo, de que esse Deus, ele resolveu se encarnar, ou seja, ele se fez carne para habitar entre a humanidade. E não apenas se fez carne para estar com a humanidade, mas ele resolveu habitar, resolveu morar, no sentido de que ele resolveu passar pelas mesmas situações de vida que todos nós passamos. Ou seja, ele resolveu ter a sua habitação, deixando a sua glória, ou seja, a sua condição de detentor de uma glória num local celeste, ele veio passar pela terra, para participar de tudo aquilo que a humanidade estava enfrentando. E algo curioso é a ideia de habitação, porque no grego original, a ideia de habitar entre nós, no versículo 14, ela faz menção histórica à ideia de tabernáculo, que nada mais é do que a construção, aquela tenda que Moisés fez, quando Deus determinou que ele construísse uma habitação para ele, para que ele pudesse morar no meio do povo. Ou seja, a ideia de que Deus sempre quis estar próximo do seu povo, de que ele sempre quis estar presente no meio, vivendo no meio do seu povo, ela não é abandonada no Novo Testamento. Muito pelo contrário, ela é reforçada a ponto do próprio Deus se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que estivesse aqui entre nós. E João termina no versículo 14, que nós vimos a sua glória, nós estivemos presentes com ele, ou seja, nós vimos o que ele fez e vimos a glória do unigênito do Pai estar aqui no nosso meio. Ou seja, Jesus sempre quis habitar entre nós, Jesus sempre quis estar no nosso meio. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, sempre quis se relacionar comigo e com você. Eu convido você nessa manhã para que você adote essa
ideia, essa postura e essa compreensão de que o Senhor quer estar no seu meio vivencial, da sua casa, existencial, da sua família, da sua casa e com aqueles com quem você se relaciona. Nessa manhã eu convido você a, tomando posse desse texto, entendendo o que ele significa, de que Jesus tem profundo desejo de habitar não só na sua vida, mas no meio da sua família. Eu convido você que compreendeu essa mensagem, que vem até aqui à frente. Nós queremos estar orando por você, para que você receba o Senhor Jesus não apenas na sua vida, mas também no meio da sua família. Que Deus te abençoe.